Então, eu quero dar boa tarde a todos, agradecer ao Scherer e à Lucrécia pela hospitalidade, também pelo convite, dizer que é uma satisfação, viu, Lucrécia, participar de um evento que está comemorando um não aniversário de um garoto, de um jovem, mas já de um senhor de 40 anos de idade, o que mostra um fato positivo. Certamente, no meu caso, eu não sei, eu não conheço tanto o Brasil e particularmente todos os estados brasileiros, mas o Rio Grande do Sul, para mim, desde os tempos da competitividade, quando eu vim aqui a primeira vez profissionalmente, sempre me pareceu ser o estado mais preocupado e mais aparelhado para o planejamento. Então, de certo modo, foi o estado que conseguiu. Não estou dizendo como eu estou querendo falar isso como uma avaliação formal, não é? Assim como uma impressão, foi o Estado que conseguiu preservar de forma mais ampla a noção de planejamento econômico, da importância da informação, da estatística econômica para esse processo de planejamento e da finalidade do planejamento para o desenvolvimento. Não sei se eu estou enganado, mas eu tenho mesmo essa impressão que eu construí andando pelo Brasil. Então é sempre para mim uma satisfação. Eu já estive aqui outras vezes, em 90 e poucos a primeira vez, não consegui lembrar se era esse prédio ou não. O tempo vai passando e a gente vai se confundindo um pouco. Mas, enfim, dizer que realmente é uma satisfação estar participando da comemoração aqui dos 40 anos da revista. E vou pedir licença para falar em pé, porque, enfim, se fosse de manhã talvez eu falasse sentado, mas após o almoço convém falar em pé, para que vocês mantenham mais atenção. Então vamos ver isso aqui. Bom, Tá funcionando? Deveria ter alguma dúvida aqui, né? Oi? Bom, então eu vou fazer essa apresentação aqui, chamada Industrialização e Digitalização, muito além dos números, embora possa me sentir à vontade como economista e também por estar numa casa ligada à estatística, a apresentação é cheia de números, não se ilude. Eu vou tentar ir além dos números, mas eu não consigo, nós não conseguimos escapar dos números, né? E o tema, parte dele, eu inclusive já tive a chance de apresentar em um evento recente aqui em Porto Alegre, para a TechSul, e algumas 2 ou 3 slides que eu vou mostrar aqui, eu também mostrei lá, e principalmente esse inicial, onde eu vou começar a nossa discussão a respeito da indústria brasileira, que é uma espécie de mapa de posição em que nós, olhando evidentemente um ângulo ultraestrutural, não dizer apenas estrutural, mas um ângulo ultraestrutural relacionado a um padrão de crescimento da economia brasileira, né? Um modelo de crescimento econômico brasileiro, nós teríamos 3 principais características capazes de descrever o estado em que essa economia se encontrava ali pelo final da década passada, que eu gosto de falar, a década do 00, né? E eu modernizei essa transparência, que eu produzi ela a primeira vez em 2009, por efeito da apresentação do resultado do projeto PIB, projeto chamado Perspectivas do Investimento do Brasil, que nós na UFRJ fizemos juntamente com a Unicamp, um projeto grande que olhou toda a estrutura produtiva brasileira, e lá era o onde estamos, né? Só que passada a crise internacional, passado um conjunto importante de transformações, eu não sei dizer se estamos aqui ou se estávamos aqui, então eu deixo o benefício, trago o benefício da dúvida, né, para a gente pensar o seguinte: 3 grandes transformações, 3 grandes mudanças que marcam a economia brasileira nesse período recente. A primeira delas, né, que está em discussão nesse momento, está sendo bastante debatida, particularmente pelos 2 polos que organizam o debate econômico brasileiro, né? A ideia de que nós conseguimos trazer um padrão de crescimento da economia
para o seu tradicional, convencional apoio no mercado interno da indústria brasileira. Isso não quer dizer porque tenha sido assim no passado, terá que ser sempre assim no futuro, mas a indústria brasileira, particularmente, mais amplamente, a economia brasileira, né, ela ao longo dos tempos, ao longo dos seus grandes ciclos largos, né, ela exibiu períodos em que o polo dinâmico da economia era o mercado interno, o polo dinâmico da economia era o mercado externo. Esse tipo de avaliação não é difícil de fazer do ponto de vista técnico, vai ter composições de crescimento, mostram bastante clareza, né, a contribuição para o crescimento até anual ou em períodos que se possa organizar essa questão, do setor externo, do setor interno, das exportações líquidas, portanto, a contribuição do crescimento da exportação, a contribuição da redução da importação, a contribuição do consumo das famílias, do consumo do governo, que é pequeno nesse tipo de discussão, e da formação do núcleo de capital. E, de fato, a gente teve, ao longo da década de 90, um período em que as decomposições do crescimento mostravam que todo o impulso dinâmico da economia, toda a principal contribuição ao crescimento estava vindo do setor externo. Coincidência ou não, e talvez a gente enfim, não há espaço para discutir isso, né, nosso objetivo, coincidência ou não, os períodos históricos em que a economia brasileira cresceu apoiada no mercado externo sempre foram períodos de baixo crescimento. Esse é um fato empírico, tem razões teóricas que podemos discutir, né? Mas empiricamente há uma correlação bastante estreita entre a base de crescimento do mercado externo, do setor externo, e um nível, uma taxa baixa de crescimento. Todas as fases de crescimento acelerado da economia brasileira coincidem com padrões de acumulação baseados no mercado interno. Então, nós tivemos ao longo do 00 o que eu posso qualificar como um ciclo virtuoso do crescimento que abandonou aquele polo dinâmico associado às exportações líquidas e veio para o mercado interno. E, principalmente, o ciclo de consumo que se estabeleceu a partir de 2004, quando a gente vai olhar 2007, 2008, transformou-se num ciclo de investimento. Então, a principal contribuição para o crescimento na economia brasileira no ano 2008, por exemplo, foi o investimento, com a formação do capital. Para um economista do desenvolvimento, esse é, digamos, o nirvana, é o paraíso, é a situação em que a economia está sendo dinamizada pelo investimento, porque, como sabemos, né, o investimento tem o poder, né, de criar capacidade que permite um processo de expansão sustentável sem as pressões de toda a natureza, principalmente as pressões inflacionárias, que na nossa história do desenvolvimento é um fantasma que, digamos, nos assusta permanentemente a cada esquina da observação dos processos. No entanto, o debate hoje está muito organizado em torno do esgotamento desse ciclo de consumo, não tanto do fato de que após a crise internacional o investimento não voltou, né? E por isso talvez a ideia de estava, né? O investimento não voltou aos níveis pré-crise, embora o consumo tenha voltado em 2010 e agora refluído outra vez. Existe uma discussão recente se esse ciclo de consumo estaria encerrado. Eu acho que há boas razões para se acreditar que não. O ciclo de consumo ainda tem muito espaço para avançar, mas a transmissão do consumo para o investimento é a grande questão, inclusive de política econômica nesse momento. Por que o ciclo de consumo, né, não está próximo do seu fim, ou não está esgotado, ou ainda promete capacidade dinâmica por um número de anos, um período temporalmente não específico? Porque o outro ciclo virtuoso também se estabeleceu ao longo da década passada, e esse ciclo virtuoso foi se estabelecer lá no mercado de trabalho. Aparentemente, os programas de transferência de renda e de aumento do salário mínimo, que vem desde a década de 90, podem ter sido acelerados, né, na década do 00, mas eles são datados, de fato, da década de 90, e alguns vão achar que ele tem relação, acima de tudo, com a democratização, né, com a
Constituição de 88, portanto ele é organizado fundamentalmente em bases políticas, ele é consequência de um avanço político na organização social brasileira, tá certo? E esse conjunto de transferências, né, visando as camadas mais pobres da população, esse processo de distribuição de renda, ele transmitiu-se muito além do aumento de renda, chamado inclusivo, mas ele reestruturou, pelo menos parcialmente, o mercado de trabalho no Brasil. Então, na década do 00, e aí sim, diferentemente do que estava ocorrendo na década de 90, né, nós voltamos a ter um processo de reestruturação do mercado de trabalho no Brasil, o que nós percebemos em múltiplas dimensões. As mais evidentes são o aumento da taxa, da proporção de empregados formais, a ponto de, na margem, né, os números hoje são até surpreendentes, aproximadamente 85% dos novos empregos gerados no Brasil são formais. Então, a taxa de formalização na margem, ela tem valores exuberantes para a história brasileira. Além disso, né, além da formalização que indica a reestruturação do mercado de trabalho, a gente teve um importante fechamento do leque salarial, na medida que os salários da base cresceram mais rapidamente. Todos os salários cresceram, mas os da base cresceram mais do que os do topo. E isso, então, reorganizou o mercado de trabalho no Brasil. Esse processo virtuoso que se deu no mercado de trabalho, ele tem múltiplas razões, como eu disse. Ele tem uma importância enorme na explicação do ciclo de consumo mais intenso que vai se estabelecer na década do 00, particularmente porque a formalização do mercado de trabalho era uma condição essencial para a retomada do crédito como alavanca de consumo, alavanca de gasto na economia brasileira, certo? Então, temos dois círculos positivos, virtuosos, este alimentando esse, né? E na verdade vice-versa, porque uma boa parte, eu deixo da socióloga, né, talvez entrar no debate sobre esse tema, mas aparentemente uma boa parte da formalização do mercado de trabalho, ela se deu por pressão do trabalhador, porque finalmente começou a enxergar também vantagens de ser formal. Uma delas é o acesso ao crédito. A carteira de trabalho assinada como um mecanismo de acesso a crédito. Ademais, a carteira de trabalho assinada como acesso a Vale Transporte, a Vale Alimentação, a Vale Gás, a uma série de transferências que a política social de inclusão praticada no Brasil desde os 90, embora acelerada na década passada, vinha proporcionando. Então, esses dois círculos aqui se realimentavam, se realimentam, se é que eles estão ainda nesses termos. O terceiro, então, tem que trocar e perceber que desse lado do mercado de trabalho e do lado, digamos, da demanda, convivia um círculo vicioso da fragilização da indústria que iniciou-se na década de 90. Na verdade, ele já vinha do período de estagnação, da década perdida dos 80, mas que começa a se tornar uma trajetória mais definida na década de 90, com o processo de abertura, que vai dar margem ao que, à época, chamamos de especialização regressiva. O que era isso? A concentração em indústria de baseados em recursos naturais, a concentração em commodities que a indústria brasileira apresentou na virada dos anos 90, e esse processo de especialização regressiva evoluiu negativamente numa direção de perda de densidade das cadeias produtivas e, posteriormente, já na década passada, uma evolução extremamente lenta da produtividade e um aumento do hiato tecnológico em relação à produção internacional. Eu poderia dizer como reverter, mas talvez me ocorre aqui nesse momento, em função de conversas muito recentes, né, que na verdade esse ciclo vicioso já ganhou mais um passo que a palavra competitividade deveria aparecer, e falar uma lenta evolução da produtividade, um aumento do hiato tecnológico,
transição, uma mudança absolutamente rápida e profunda na situação do valor paralelo do Brasil. E essa linha azul aqui, que vai mostrar a relação entre reserva e dívida, mostra uma melhora muito grande e evidentemente acompanhada da relação dívida-PIB caindo violentamente, significando que uma situação de vulnerabilidade externa que sempre caracterizou a evolução da economia brasileira nesse período da década de 90 para frente, deixa de ser uma restrição, e isso foi um dos mecanismos importantes para aquela aceleração do crescimento que nós vemos. Nós vemos também que nós nos beneficiamos de uma mudança favorável dos termos de troca, né, em que, particularmente, esse período até 2005, 2011, tiveram uma inclinada bastante satisfatória e que provavelmente está implicada com aquela melhora da situação de balanço de pagamentos que a economia exibiu no período. E nós tivemos também um ciclo de investimento, que é onde estávamos, e a gente percebe que o investimento ele vinha bastante estagnado, né, em valores baixos e relativamente mutáveis, e nós entramos mesmo num ciclo de investimento muito importante, durou aproximadamente 2 anos, um pouco menos, e foi profundamente aportado pela crise internacional, que aqui a gente data em 2008, né? A gente data no evento do Lehman Brothers, por razões óbvias, né? Foi dado no Brasil. Bom, essa questão... Com isso em mente, vamos então pegar um dado, entre tantos dados, a respeito da evolução da participação da indústria no PIB. Esse aqui é um dado um pouco diferente que nós fizemos lá na UFRJ. Eu estou pegando dados de contas nacionais. Eu tenho um pouco o hábito de trabalhar sempre que possível com contas nacionais. Tem que ter paciência, né? Porque as contas nacionais permitem, a gente é que nem a luz da estrela, né? A gente está vendo a luz hoje, mas a gente sabe que ela foi emitida há não sei quantos milhões de anos de luz atrás. Então quem trabalha com contas nacionais, como é a história, quando o dado chega, ele está falando de 4, 5 anos atrás, normal, né? Mas de todo jeito, trabalhando com contas nacionais, nós temos os dados, que é importante para discutir esse tipo de coisa, usar resultados, né? Então a gente vê o seguinte: a participação da indústria no PIB, ela era na ordem de 35% em 1985, e ela então vai parar em algo da ordem desses 15% marcado no ano de 2010, tá certo? E essa queda, ela é fundamentalmente concentrada no período 85-95. Ao trabalhar com preços constantes e preços básicos, né, nós verificamos que, de fato, há uma perda de importância da indústria brasileira, mas essa perda de importância da indústria, ela antecede as transformações importantes que eu estou, de algum modo, mencionando na minha análise introdutória. Ela provavelmente tem causas que eu tenho que cavucar lá no passado para encontrar. Uma dessas causas, nós sabemos aqui, principalmente, imagino, que a gente nem precise entrar muito no assunto, foram mudanças importantes, tanto na classificação industrial, na passagem do nível 100 para KNAI, a passagem do gênero para nível 100 e do nível 100 para KNAI, aqui nesse período, e também a entrada do sistema novo de contas nacionais que ocorreu em 95, tá certo? Nós sabemos que há problemas estatísticos extremamente importantes, mas não que eu queira discutir se há ou não desindustrialização no Brasil, eu apenas estou imaginando que provavelmente eu não vou conseguir encontrar nas transformações pós-plano real, por exemplo, a questão cambial, uma explicação para esse processo, porque a indústria está mais ou menos parada nesse período. O
peso da indústria se altera muito pouco. Eu estou olhando em termos de produto e eu estou vendo também em termos de pessoal que faz. As duas formas usuais de observação desse processo, tá certo? Mostram que há uma perda do peso da indústria num período histórico anterior àquele que está dando margem ao debate. No entanto, o que eu vou preferir, por isso o título muito além dos números, é escapar da discussão de se há desindustrialização ou não no Brasil, que esse número sugere que a discussão deveria ser se houve ou não desindustrialização no Brasil há 20 anos atrás, é um termo histórico, tá certo? Mas ao invés de discutir esses números, eu queria conversar sobre mudança estrutural na indústria brasileira. Porque esse processo, entendeu? O peso da indústria tá lá. É ser aquela. Só um minutinho, por favor. Alguma coisa aqui. Não, tá, tudo bem. Alguma slide faltou. Não é necessário. Eu queria poder falar essa frase que está escrita aqui. Queria falar para vocês. Essa frase, ela tem uma historinha curta, rápida, e ela me veio à cabeça em fevereiro desse ano, quando eu ia para o seminário em Campinas, né, para discutir industrialização. E no avião, pensando, eu sempre penso um pouco, e me veio essa ideia. E de lá para cá, eu já, digamos, repeti em muitas outras situações, e eu repeti ela ontem, repeti ela semana passada, praticamente, diariamente eu tenho falado essa frase, e ontem eu disse assim, cada vez que eu falo, eu me convenço que ela é extremamente capaz de ir ao centro da questão. Então eu falei isso ontem, vou falar isso hoje. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, quando eu era um estudante universitário, na década de 70, discutia-se industrialização, não desindustrialização. Meus professores, estruturalistas, separinos, insistiam, erravam, principalmente quando era a Conceição Tavares, né? Erravam que a industrialização não era um mero aumento do peso da indústria na matriz produtiva da economia. Em hipótese alguma, poderia se imaginar que a indústria ganhar peso poderia significar industrialização. Por quê? Porque uma maquila mexicana, à medida que se implanta, traz um aumento do peso da indústria do PIB, mas não traz desenvolvimento. Porque aquela maquila mexicana põe mais indústria na economia, mas não a indústria que gera desenvolvimento. Na verdade, ela põe uma montagem que não gera encadeamento nenhum. Montagem de produtos importados, que não gera renda, não gera valor, não gera nada. O PIB industrial cresce relativamente ao PIB, mas a função de induzir desenvolvimento da indústria não aparece. Então isso não é industrialização. O crescimento do peso da indústria na economia, por causa da montagem de um setor de confecções, explorando salário, mão de obra barata, tipo chinês na época, né? Tampouco é industrialização, porque aumenta o peso da indústria na economia, mas não é capaz de trazer os benefícios que a indústria, ou espera que a indústria traga para o desenvolvimento. Então, qual era a conclusão lá dos meus professores? A industrialização tem que ser mais do que o peso da indústria econômica. A industrialização é quando a indústria se torna um motor dinâmico da economia. E isso acontece quando? Isso acontece quando a indústria traz os seus centros dinâmicos de progresso técnico, que na prática se traduzia na incorporação dos setores de bem de capital, na época da década de 70, né, se colocava nesses termos, a incorporação dos bens de capital na matriz produtiva. A industrialização era quando os setores mais pesados, mais sofisticados, mais densos tecnologicamente e mais capazes de trazer o progresso técnico para o interior da economia e, por sua vez, ia trazer a produtividade e a capacidade de crescimento de longo prazo e caracterizar os países desenvolvidos
desenvolvidos e hoje se diferenciavam exatamente daquela periferia, à época latino-americana e periferia asiática nascente lá na década de 70. Então, pensando isso, eu vou dizer, se a industrialização não é um mero aumento do peso da indústria na economia, então a desindustrialização não é a mera redução do peso da indústria. A gente tem que discutir desindustrialização, não se a indústria era 20, 22, em preço constante, em preço relativo, com taxa de câmbio, PPB, com taxa... Tem que discutir se a indústria perdeu a capacidade dinâmica de movimentar a economia brasileira. Isso será a desindustrialização. Tá certo? Uma indústria menor pode, por outro lado, manter ou mesmo ampliar o seu impulso dinâmico, via seus encadeamentos, via os seus efeitos década, os efeitos voo. Então a gente tem que olhar como é que a indústria se organiza e se articula com o restante da atividade produtiva. Obviamente que no debate da desindustrialização a gente tem que ver o lado da demanda, as questões relacionadas às elasticidades de venda de serviços, etc, etc. Tem que ver o lado da oferta, a questão da produtividade, que cresce mais rápido, ou dizia-se, cresce mais rápido na indústria do que no serviço, e que eu acho que é uma ideia superada. Não é mais verdadeiro que a produtividade da indústria tem mais espaço para crescer do que a produtividade de serviços. Eu acho que é o contrário, né? Há muitos serviços altamente tecnificados, cada vez mais automatizados, exibindo ganhos de produtividade espetaculares que a atividade industrial nenhuma consegue sequer chegar perto. Ok? De todo jeito, apenas para marcar a posição, o lado da competição é que interessa na discussão do que pode vir a ser ou não industrialização. O que é o lado da competição? É o problema da competitividade. Então, desindustrialização, de algum modo, tem que ser consequência, no meu modo de ver, e seguindo os autores, talvez pioneiros dessa discussão, que é o Rómulo Miguel, nem é o Rómulo indiano, quando cara, paquistanês, sei lá o que é, né? De que, de fato, o que vai mostrar, exibir o problema industrial é a perda de competitividade nas duas situações em que ela se manifesta. Quando há substituição de produção nacional de contato, que vem acontecendo no Brasil de forma muito importante, ou quando há deslocamento de exportações do país no mercado internacional, que não é tanto o caso do que a gente tem observado na evolução da indústria brasileira. Né? Bom, nesse caso específico, quando a gente olha a questão da competição entre países, da competitividade, então o debate vai discutir se há doença, custo, que é um problema de custo salarial unitário. Em geral, o problema de custo salarial unitário em função de uma competição entre bens e serviços na economia, né? Então, a doença de custos é o encarecimento do produto industrial como consequência, né, do aumento do preço do serviço, que é consumido na produção industrial e que dá o piso de salário da produção industrial. No meu modo de ver, é uma aplicação mais realista do caso brasileiro, ou, eventualmente, uma doença holandesa, que é um problema de câmbio, portanto, é um problema de preços, né? E que, de fato, no caso da doença holandesa, é a competição entre manufaturados e bens commodities, particularmente se são agrícolas ou extrativos fora da indústria de transformação. Né? Então, aí é o circuito via câmbio, as exportações desses bens baseados em recursos naturais apreciam o câmbio que retira a competitividade cambial da indústria e, portanto, é um caso particular de doença de custo. Né? Além disso, eu tenho outras tendências, como foi o processo americano, talvez, né, em que houve desindustrialização nos Estados Unidos, e ela é fundamentalmente fruto de organização industrial, que é uma estratégia, inclusive, deliberada de produzir na Ásia como forma de reter mais amplamente os ganhos, os excedentes gerados pela cadeia de bens
todo, pela cadeia de valor em torno daqueles bens. Então, nesse caso, né, eu não posso dizer, talvez, que haja uma doença holandesa nos Estados Unidos, né? Talvez haja doença de custo nos Estados Unidos, já desde a década de 60, mas de todo jeito, o que aconteceu ali foi um processo de expulsão da indústria via outsourcing, transferir a indústria para outros países. Temos o problema das ilusões estatísticas e tal, que ainda por cima fazem parte dessas considerações. Mas, como eu disse, o que me interessa fundamentalmente é o papel da indústria na dinâmica da economia. Esse, do meu modo de ver, é isso que tem relação com a questão da industrialização ou da industrialização. Capacidade da indústria trazer desenvolvimento econômico. Como é que eu estou de tempo aí, por exemplo? Falei bem. Falei bem. Bom, então aqui, isso aqui é 59, quem está lá atrás não está conseguindo ver, tá? Um esforço que a gente fez de encadear, então 59 tinha um censo lá que permitiu fazer a setorialização, aí depois a informação é vazia, mas a gente achou bonitinho, então deixamos aqui interpolar, e aqui então começam as séries de gêneros do IPF, e depois então vão se modificando. E arrumamos os setores da indústria para olhar essa trajetória estrutural da indústria brasileira, arrumamos em 3 grupos. Esse azul aqui, que são de maior produto tecnológico, que em verdade são estruturáveis, sejam linha branca, linha marrom, automóveis, caminhões e ônibus do complexo automotivo, além dos meios de capital mecânico e dos meios de capital eletrônico. Botamos aqui. Pegamos todas as commodities que são bens industriais relacionados a matérias-primas, em geral indústrias de primeiro processamento, em grande escala, etc. Que sejam os de natureza agrícola, tipo celulose, ou a siderurgia, metalurgia, etc. É a linha vermelha. E pegamos o miolão da indústria, que eu gosto de chamar de miolo da indústria, tá certo? Que é a indústria tradicional. A indústria tradicional é a indústria permeável. Vamos usar esse termo. A indústria tradicional é a indústria permeável ao porte, ao pequeno porte, ao médio porte, ao grande porte. É a indústria onde é possível a produção de empresas de todos os tamanhos. É uma indústria permeável ao território. Ela pode se instalar em qualquer lugar. A indústria de recursos naturais, ela tem que se instalar onde Deus botou o recurso natural. Ou pelo menos o homem achou o recurso natural. A indústria de desenvolvimento tecnológico, ela é mais tinhosa. Ela pode se instalar em múltiplos locais, mas ela é muito exigente em características territoriais e ela tende a transferizar. Ela tende a buscar regiões com mais massa crítica, com mais capacidade de qualificação profissional, etc, etc. Enquanto a indústria tradicional é mais permeável ao território. Ela é menos exigente de desenvolvimento tecnológico, ela é menos exigente de capacidade financeira, ela é menos exigente de qualificação do trabalhador, portanto ela é mais ajustada às restrições da economia brasileira, ao perfil de qualificação do trabalho brasileiro, a nossa capacidade, a capacidade do Sistema Nacional de Valorização brasileiro, e assim sucessivamente. A indústria tradicional, portanto, ela até mesmo por essa característica, indústria que tem a sua tecnologia incorporada nos comércios técnicos, então, ela é uma indústria que, no meu modo de ver, nós deveríamos ou devemos colocar um foco especial, colocar ênfase e atenção na reflexão sobre a trajetória estrutural da indústria brasileira. E o nosso dado mostra o seguinte, a indústria do tecnológico, depois que ela se estabelece, ela fica oscilando em termos de torno de 1/4, isso aqui é valor adicionado, 1/4 do valor adicionado industrial do Brasil. Tudo bem que ela vai acima de 25% aqui, curiosamente, nesse período estranho, acho que tem muito problema de preço aqui, né? Mas depois ela cai, sobe, ela fica aqui em torno de 1/4. A indústria de recursos naturais
esquece isso aqui. Né? Na verdade, ela segue uma tendência suave de queda e se acelera de final da década de 00 para cá, que tem muito a ver com um fenômeno real, que é o ajuste daquela especialização regressiva que eu mencionei anteriormente, e um fenômeno que é estritamente relacionado a preços, e é aquela puxada dos preços de commodities que vai aparecer. E a indústria tradicional, aí sim, a gente percebe a linha verde, ela tem mesmo uma tendência de queda. E se eu perceber essa evolução estrutural, levando em conta os três setores, uma indústria feita por três setores, em algumas outras circunstâncias que eu chamo de base, miolo e topo. A base da indústria, os insumos básicos, e topo, essa parte de tecnologia, e o miolão da indústria, que é a indústria tradicional. E a gente vai perceber que a minha década do 00 não é a década em que, como habitual no discurso, né, no debate, é a década que os bens de maior conteúdo tecnológico são crescentemente alijados da estrutura industrial brasileira. Eles ficam mais ou menos na mesma. Tá certo? O que há mesmo é um trade-off importante entre uma indústria tradicional e a indústria de recursos naturais. Então, o que a gente está fazendo? A gente está trocando indústria, a gente está trocando uma indústria que é compatível com todos os portos, pode estar em qualquer lugar do território e tal. A gente está trocando uma indústria que, em geral, é intensiva em capital, é de grande porte e se localiza onde ninguém vê. É uma indústria que está lá no miolo do Pará, uma indústria que está à fronteira da Bahia com o Piauí, que traz uma necessidade de um esforço de infraestrutura gigantesca. É uma indústria que promove mudanças altamente importantes na competitividade, etc, etc, etc. E a gente não percebe isso. Né? Eu acho que não percebe. Por quê? Porque foca-se excessivamente nesses setores novos tecnológicos, na verdade, ele está vivendo a vida dele. No meu modo de ver, eu acho o seguinte: esses são os setores que mantêm peso, mas que estão desavançando. Por que isso é possível? São setores mais complexos. A operação industrial é mais complexa. Há mais espaço para o outsourcing, para o offshore, tá? Para comprar parte dessa e montar aqui. É uma indústria que tem mais espaço para se reestruturar, se reorganizar e preservar a produção. Muito ligado ao que? Há uma escala satisfatória de demanda no mercado brasileiro, a posição de predominância do Brasil exército na América do Sul, etc. No caso específico, os setores baseados em recursos naturais e os setores tradicionais. Existe uma forma de ver isso, que é o valor das commodities, aqueles recursos naturais, na produção industrial, num trabalho de pesquisa bastante minucioso que a gente fez, classificando isso aqui a 3 dígitos, né? Um nível de desagregação setorial maior, mais robusto para esse tipo de comparação. A gente vê que, de fato, na década do 00, a indústria de commodities evoluiu bastante, 4 pontos percentuais de tecido enorme. No entanto, nas exportações, aí sim, 47% para 62%. E, de fato, nós vemos não uma comoditização da matriz produtiva brasileira, mas sim uma reprimarização das nossas exportações. Esse é o novo sistema estrutural que ocorreu no período. Quem ajusta isso? Quem ajusta isso é o meu dado de baixo aqui. Obviamente, eu tenho um aumento da dependência dos setores de commodities ao mercado exterior. O coeficiente de exportação desses caras vai aumentando, trazendo também um componente de mudança estrutural importante, que é o fato de que uma parte grande da indústria brasileira, 1/3 mais ou menos, hoje em dia é muito dependente do mercado exterior, levando a gente a repensar uma lei, vamos dizer assim, né? E que dizia que a indústria brasileira é uma indústria de mercado interno, exportadora de excedentes. E quando a economia cresce mais, as exportações
descolamento mesmo desses setores de commodities, vão se colando mais no mercado internacional e menos no mercado nacional. Tá certo? Esse dado aqui, eu acho importante, a gente vai extrair uma consequência dele. Bom, o último conjunto de dados diz respeito diretamente ao comércio exterior brasileiro. E aí, depois disso, eu vou trazer algumas conclusões para a gente terminar, então, o debate, é ficar gastando tempo, já passou mais 10, eu tenho 10 vezes. Isso aqui é um registro da balança comercial brasileira em dólares correntes, dólares nominais, tá? De 89 para frente. Então, a linha vermelha é o saldo, a linha amarela é a corrente, tá? A corrente é a soma, aqui é a diferença. O que a gente vê? Bom, a gente vê o seguinte: primeiro, o saldo, ele é considerado uma medida de competitividade muito ruim. Eu acho que é das piores, mas não há outra melhor. Então, tudo bem, a gente pode questionar, mas vamos aceitar uma medida de saldo, que é a medida da competitividade. Competitividade foi alguma coisa que piorou nessa fase de 93, 96, aqui quando teve o mercado real, apreciação cambial. Se eu fosse pensar as variáveis da economia, bom, essa piora do saldo aqui tem muito a ver com o câmbio. E a taxa de câmbio aqui era a única valorizada, pós-real. Né? Aí vem aquela crise cambial, o câmbio alinha e o troço vai, bom, ele explode aqui, mas a gente sabe que não é só câmbio. Aqui tem os preços, aqui tem também um pouquinho de resultado de política de promoção de exportação, que demora muito a fazer efeito, para aquele esforço das políticas de promoção de exportação dos governos começa a fazer efeito aqui. Isso então vai gerar aquilo que não é nada, mas olha, isso é 50 bi, aqui tem bi que não acaba mais, então isso aqui é um saldo de 40 bi. E depois, então, o câmbio começa a apreciar e o bicho vai embora também. Tá? Tudo bem, o câmbio é um fator que tem que ser considerado na análise da balança comercial brasileira. Agora vamos ver a corrente. A corrente, bom, corrente é uma medida imperfeita, horrorosa, mas é uma das poucas que a gente tem de grau de abertura. E a gente vai ver o seguinte: se a gente olhar a abertura comercial, está aqui. É brincadeira a gente chamar esse período aqui de abertura e não dar um nome para esse período aqui. Porque o que a economia se abre, tudo bem que ela vinha muito fechada, mas existe uma fase de abertura aqui. Essa abertura encontra um limite que vai resultar para a crise cambial, uma abertura muito problemática, tá certo? A economia permanece, então, no grau de abertura constante e explode, tá certo? Só que essa explosão aqui, ela é bastante significativa quando comparada àquela que foi anteriormente. Vamos pensar aqui, o saldo seguiu o câmbio e a abertura não seguiu o câmbio, a abertura seguiu algumas outras características. Talvez a gente vai ver tempo de discutir. Bom, então vamos manter isso aqui na cabeça e tentar fazer a análise estrutural da balança comercial brasileira. Agora, eu estou pegando os meus três grupos, a indústria de commodities, a indústria tradicional e a indústria de maior controle tecnológico, e olhando o mesmo dado para essas indústrias. Só que eu fiz, a bem da necessidade, eu separei as commodities agrícolas das commodities industriais. Não tem agricultura, soja não está aqui. Não tem soja. Por isso que a exportação não dá o valor que dá. Não tem soja, não tem produto agrícola, tem o óleo de soja e farelo, a indústria. Tá? E a gente vê o seguinte: cada bicho é um bicho diferente. Os desenhos são completamente diferentes. É a razão pela qual eu insisto e pratico, não só falo, mas faço análise estrutural desse tipo há muito tempo, porque a indústria brasileira é uma indústria grande, complexa, diversificada e muito heterogênea. E a heterogeneidade exige a paciência e a meticulosidade existe essa palavra, e o trabalho meticuloso de separar o joio do trigo. Vamos lá. Commodities agro, o saldo é igual à corrente.
inserção exportadora. Tá certo? Essas são as commodities da teoria das vantagens comparativas e tal. Commodities industriais já é diferente um pouquinho. Bom, primeiro, o saldo varia um pouco, né? Há uma diferença entre saldo e corrente. Depois, diferentemente dessa, eu tenho uma abertura gigante. Se a linha vermelha agora está invertida, né? Inverteu. A linha vermelha que vem a abertura, ela tem uma inclinação espetacular, muito alta, muito maior do que essa. Depois, intensivas de inovação. Essas têm uma inserção inovadora. Olha pouco. Aqui, 60 bi. Em 2011, que não está no meu gráfico, 96 bi. Em 2012, não vai diminuir porque a economia cresceu pouco. A inclinação, grau de abertura, e finalmente a indústria tradicional. A indústria tradicional, eu posso tirar duas inferências desse gráfico. A primeira é que na rodada de apreciação pós-real, ela não entrou em déficit. Ela foi próximo de zero, mas não foi deficitária. Enquanto agora ela está deficitária. A gente vai dizer o seguinte: aqui é a apreciação cambial, aqui é a apreciação cambial e China. No entanto, o que eu prefiro prestar atenção é o seguinte: cadê a empinada desse cara aqui? A abertura não evolui de forma similar ao restante da atividade industrial. Esse nossa indústria tradicional, ela é uma indústria que permanece mais fechada. Por quê? Porque tem um pouco de política pública que sim, né? Proteção às indústrias têxteis e coisas do gênero. Tem muito de proteção natural, que é esperado dos setores de bens de consumo naturais, que são os bens salários, e que hábitos, gostos, preferências, cultura, são muito importantes como mecanismo de proteção da indústria local. Elas também são protegidas pela deficiência de infraestrutura, porque a infraestrutura que é ruim para exportar também é ruim para importar, sabemos disso, é muito difícil botar um produto importado em Viamão. Viamão é longe, não sei que eu escolhi, Viamão é titular, né? Então vamos lá, em Uruguaiana, né? É difícil botar um produto importado no interior do Rio Grande do Sul, é isso? Então, essa é uma indústria que tem um padrão mais fechado. A questão é se isto é uma oportunidade ou uma ameaça para usar essa dicotomia que é usual na discussão de estratégia. Isso aqui é uma coisa boa ou uma coisa ruim, que eu posso olhar pelos dois lados. E particularmente preocupante o fato de que, de repente, a gente vê que ela já tem déficit, fechadinha desse jeito, se abrir mais, né? Ou se essa proteção está sendo erudida pelo convívio da população de produtos importados, pela melhoria da infraestrutura e assim sucessivamente. Essa indústria tradicional, ela poderá entrar em rota de extinção, tá certo? E isto nós devemos levar em conta os seguintes termos. Isso aqui é o gráfico que eu mostrei inicialmente, eu estou botando aqui só para a gente comparar. É o gráfico do agregado. E tanto olhando isso, eu descobri o seguinte: o agregado é completamente diferente das commodities agrícolas. Ele é completamente diferente das industriais. Ele é completamente diferente dos morfotecnológicos. Ele é igualzinho à indústria tradicional, por uma coincidência. Na verdade, o fato de que o agregado parece com uma parte, não é porque essa parte é representativa do agregado. É um problema de média. E esses caras se compensam. Então, o que está acontecendo no meu modo de vida? E esse é o grande problema do debate da desindustrialização do Brasil. Qual é a grande questão? É que nós estamos percebendo uma desindustrialização na indústria tradicional, discutindo como se fosse uma desindustrialização da indústria brasileira. Portanto, a questão é a desindustrialização da indústria tradicional. Essa mudança estrutural, ela é desejável, ela é indesejável, ela deve ser revertida por políticos
ou ela deve ser acelerada? O que a gente vai diante dessa transição? Do meu modo de ver, portanto, a questão não é se estamos desindustrializando ou não, mas sim uma leve, lenta, porém firme tendência de mudança estrutural contra a indústria tradicional e a favor da indústria de commodities, e também de uma indústria de maior conteúdo tecnológico ou densa. É mais ou menos a cara da estrutura industrial brasileira que talvez a gente possa projetar para o futuro. Ok? Bom, então, ó, isso aqui eu pulo, porque é apenas um foco mais recente desses números, que aqui está trimestral, a partir dos dados de 20. Isso aqui é uma outra forma de mostrar a diversidade e a heterogeneidade da indústria brasileira. Composição da indústria. O C está escondido aqui. Commodities agrícolas, commodities industriais, inovadoras e indústria tradicional, relativamente distribuído. Coeficiente de exportação é um triângulo passivo em direção às commodities agrícolas. Coeficiente de importação é um triângulo para baixo em direção aos produtos com maior inovação. E também, fruto de uma outra pesquisa, esse dado aqui, que contabiliza o trabalho incorporado na exportação brasileira por destino qualificados, em termos de alta qualificação, média e baixa. E que a gente vê no tempo, que era o objetivo desse trabalho, a gente vê que de fato há uma melhora no perfil da qualificação. Mas o que aqui interessa para essa discussão é o fato de que a exportação de 1 milhão ou uma unidade monetária para o Mercosul gera emprego em termos de perfil de qualificação extremamente diferente da exportação de uma mesma quantidade, do mesmo valor para a China. E se a gente acha que gerar empregos mais qualificados é mais capaz de induzir desenvolvimento que gerar empregos não qualificados, então, evidentemente, exportar para o Mercosul traz muito mais efeito econômico positivo que exportar para a China. Qual é o ranking aqui? Mercosul, Estados Unidos, União Europeia e China por fim. Portanto, nós temos uma questão bastante importante por trás do padrão de especialização que a indústria brasileira está tendo. Certo? Bastante importante. Por quê? É muito diferente o perfil do trabalho gerado pelas exportações dos diferentes destinos diferentes fora do Brasil. Ok. Lá. Então vou terminar. E vou terminar fazendo menção aqui pomposamente, vamos tirar o branco, se tiver aquele branquinho aqui, vou deixar só as transformações, tá? Está pomposo demais aqui para o público de estatístico, né? E economistas e sociólogos, para economistas e tal. O que isso para mim significa? Então eu queria aqui trazer ideias que são meramente reflexões para suscitar debate, crítica, enfim, e uma contribuição aí, inclusive na medida possível, do trabalho de vocês, que é pensar o desenvolvimento, tá certo? Primeiro, falar em imperativo da inovação é chover no molhado, é redundante, repetitivo, etc. Mas eu acho que é importante a gente pensar o que significa isso de modo atual, nesse momento. O problema que eu queria pensar mais intangíveis e as implicações dessa maior participação de intangíveis na atividade produtiva para o adensamento e enraizamento da atividade produtiva. Então, na verdade, eu queria apenas pensar em algo além, que é o fato de que onde há produção industrial, há atividade de pré-produção e atividade de pós-produção. Isso não era assim há 40 anos, há 60 anos. Certamente não era assim na Revolução Industrial Inglesa, em que
quê? Ficou com o filé mignon, tá certo? Ficou com a P&D da atividade de engenharia, projeto, etc., de parte da logística de suprimentos, a montagem da logística, particularmente com a concepção do sistema logístico, ficou com a concepção da logística de distribuição, as atividades de marketing, serviços pós-venda, suporte, assistência técnica, etc. Então, o filé mignon da história, é o que gera emprego bom, é o que gera salário bom, é o que gera valor adicionado. Aqui é o DVD. O DVD custa menos do que um jantar de um casal. Você sai para jantar com a sua mulher e vai gastar mais do que o DVD. Tá certo? O DVD chinês, ele tem um nível de eficiência em custo, tá certo? Que de verdade a capacidade chinesa de apropriar a renda desse DVD